Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu o Atlético Goianiense por 1-0 no estádio Newton Santos pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O Fogão agora tem 3 pontos na competição nacional. Muita coisa a melhorar, o técnico Arthur Jorge vai ter muito trabalho e ele sabe disso, deixou bem claro na coletiva. Por exemplo, depois de amanhã, domingo às 18h30, o Botafogo volta a campo também no Newton Santos para enfrentar o Juventude pela terceira rodada do Brasileirão. A equipe de Caxias do Sul empatou na estreia com o Criciúma fora de casa. Criciúma que empatou na última quarta-feira fora de casa 1-1 com o Atlético Mineiro, e o Juventude também na última quarta-feira em casa venceu o Corinthians por 2-0. Não tem jogo fácil. O Botafogo venceu o Atlético Goianiense, precisa trabalhar muito para fazer 3 pontos também contra o Juventude no próximo domingo. Mas neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, vamos analisar a vitória de ontem à noite, 1-0 para o Fogão, que entrou em campo com Gatito Fernandes no gol, Matheus Ponte na lateral direita, na zaga Lucas Alter e Bastos, e na lateral esquerda o Hugo, na linha de meio Luiz Henrique por dentro, Tietê, Gregory. Os volantes jogaram muita bola. E pelo lado esquerdo, Jefinho. Mais adiantados, 2 atacantes móveis, Matheus Nascimento e Júnior Santos. Muita gente estranhou a ausência do Tiquinho Soares, que começou no banco de reservas. O técnico Arthur Jorge explicou na coletiva também questão física. O Botafogo tem muitos jogos importantes pela frente. Domingo já tem o Juventude, quarta-feira o Universitário pela Libertadores no Newton Santos, depois tem Flamengo, depois tem Libertadores, Copa do Brasil, muitos jogos difíceis. E o Tiquinho vinha de 2 jogos com muita exigência física, LDU na altitude e logo em seguida Cruzeiro no Mineirão. Então fazia sentido o Tiquinho Soares estar no banco de reserva. Acontece que o Botafogo não tem ainda um jogador à altura do Tiquinho para disputar a posição com ele. O Igor Jesus faz uma grande temporada lá nos Emirados Árabes, mas só vai chegar na segunda janela. Então entrou o Matheus Nascimento, e ontem fazia um jogo normal para bom, quando numa bela jogada com um domínio espetacular e uma levada para cima da defesa, ele sofreu a falta e ao mesmo tempo acabou se machucando. Uma pena, então, o Matheus, com 20 e poucos minutos de jogo, acabou saindo por conta de lesão. Entrou o Tiquinho Soares, que foi muito importante na vitória do Botafogo. O Glorioso poderia ter vencido por uma diferença maior antes de tomar a pressão final do Atlético Goianiense, se os companheiros do Tiquinho tivessem aproveitado de melhor forma as jogadas que ele preparou, como aquele bolão de peito no passe de futevôlei que ele deu após escanteio batido pelo Tietê para o Jefinho. Tietê bateu bem escanteio, o Tiquinho dentro da área deu um passe de peito para o Jefinho, que chutou de canhota, a bola desviou, gerando um novo escanteio para o Fogão. E no segundo tempo, o Botafogo saiu em transição rápida, como costumava fazer antes também do Arthur Jorge. Ele aproveita situações que o Botafogo já vinha fazendo aqui havia algum tempo, e o Tiquinho fez uma jogadaça no meio, se desvencilhou da marcação, deu um bolão para o Júnior Santos, que conduziu muito bem, perdeu o timing do passe, deu a bola na hora errada para o Jefinho, e o Botafogo deixou de fazer o segundo aos 8 minutos do segundo tempo. Aquilo ali poderia condicionar a partida. Então o Tiquinho foi importante, marcou bastante também, contribuiu na zona defensiva e ofensivamente foi importante para o Glorioso Botafogo de futebol e regatas, que no primeiro tempo, já desde o início, mostrava que queria mandar na partida. Se no fim do jogo o Botafogo teve problemas, no início o Botafogo procurava as soluções, e tocando de pé em pé, com dinâmicas e participação de todos os jogadores da zona ofensiva e também com transição rápida. Menos de 2 minutos de jogo, Júnior Santos deu um chapéu e iria criar um problema para a defesa do Atlético Goianiense em velocidade, sofreu a falta, cartão amarelo para um jogador do adversário. Depois disso, o Botafogo tentava trabalhar a bola de pé em pé. Enquanto tivemos os volantes bem fisicamente, principalmente o Gregory, porque o Tietê continuou bem fisicamente, ele é um privilegiado nesse aspecto, o Botafogo conseguia controlar mais o Atlético Goianiense. Eles eram o equilíbrio do time. No primeiro tempo, a zaga do Botafogo sofreu muito pouco. Por quê?
os pontas já marcavam melhor, mas principalmente os dois homens que trabalhavam por dentro, Tietê e Gregore, marcavam muito bem. O Gregore fez 4 desarmes no jogo, o melhor do Botafogo no quesito, e saíam bem para o jogo também. O Gregore um pouco mais cadenciado, o Tietê com uma dinâmica um pouco maior. E o Botafogo teve grandes chances no primeiro tempo. É bom ver os melhores momentos, ou então se estiver passando o VT, para que possamos lembrar sem a emoção da hora do jogo. Luiz Henrique, mesmo ainda mal, criou possibilidades para o Botafogo. Teve uma que ele levou como quis para cima do defensor, bateu forte com a perna direita para dentro e não apareceu ninguém para finalizar. O Matheus Ponte ainda tentou, mas não conseguiu, já estava 1-0 o Botafogo. No primeiro lance de perigo do Botafogo, com a marcação organizada na zona ofensiva, o Luiz Henrique interceptou um passe, conseguiu fazer com que a bola chegasse até o ataque, deram um passe para o Tietê, que finalizou de fora, levando perigo ao goleiro do Atlético Goianiense. No segundo tempo, o Júnior Santos deu no Luiz Henrique, recebeu na frente, cruzou a bola, desviou aos 12 do segundo tempo, mais ou menos, 11 minutos e 50 segundos do segundo tempo, a bola desviou, poderia ter quicado dentro do gol, mas no último momento a bola pegou um efeito contrário e saiu. Inacreditável o que aconteceu. Então, mesmo ainda mal, o Luiz Henrique já participou e, claro, deu a assistência para o gol do Matheus Ponte. Vocês me ouviram agora há pouco falando que o Matheus Ponte, depois do jogo já estar 1-0, entrou colocando o pezinho ali tentando fazer o gol numa jogada do Luiz Henrique, aparecendo por dentro. Em outro momento, o Matheus Ponte tinha aparecido por dentro também, tentando trabalhar as jogadas ali, tocando a bola, até errou um passe, a torcida chiou. Não é aleatório, galera. Por mais que ainda estejamos no início do processo, o Arthur Jorge já vem desenvolvendo algumas situações e o Botafogo teria que gerar jogo por dentro também contra um meio-campo sólido do Atlético Goianiense. Por isso, o Matheus Ponte, foi explicado também na coletiva, trabalhou em alguns momentos por dentro. Numa dessas, o Botafogo fez o gol da vitória. A bola estava do lado esquerdo. O Tietê queria trazer a bola para o lado direito, depois de Tiquinho e Jefinho também terem trabalhado lá pelo lado esquerdo. O Matheus não apareceu. Eu vejo isso como um problema da troca de comando. Eu não via outros treinadores pedindo para o Matheus Ponte avançar tanto. E ontem o Tietê pediu, o Arthur Jorge o tempo todo pedindo para ele avançar em alguns momentos, trabalhar por dentro, como eu falei aqui anteriormente. E o Matheus, por algum motivo, acabava não indo, talvez por orientações anteriores. Só que o Arthur Jorge queria que ele fosse. O Tietê com a bola também. Então o Tietê fez a bola circular mais para o lado esquerdo, depois o Matheus deu opção. O Matheus Ponte deu opção ali pela direita. O Tietê fez a bola sair da esquerda para a direita, mas se movimentou. E aqui, sendo justo, se você pegar o vídeo após a derrota do Botafogo para o Vasco da Gama, eu mostro o Tietê andando em gols do Vasco. Eu mostro o Vitor Sá andando num gol do Vasco. Eu mostro alguns jogadores do Botafogo andando no campo, sob o comando do técnico Thiago Nunes. O Tietê, de maneira também justa, foi para o banco, chegou a ser terceira opção. Mas falávamos, o Tietê tem qualidade, tem potencial, já mostrou. Cabe a ele mostrar novamente o que pode fazer com a camisa do Botafogo. E ontem jogou muito. O novo comandante vai precisar do Tietê. E já explico por quê. Porque eu já falei aqui sobre Tietê e Gregore. Eles devem ganhar muito espaço com o Arthur Jorge por um motivo específico. Então o Tietê deu o passe para o Matheus Ponte e se projetou para receber. Não ficou parado. O Botafogo tinha triangulação. O Tietê recebeu, deu no Júnior Santos, enquanto o Luiz Henrique explorava um espaço deixado pela movimentação dos jogadores do Botafogo na defesa do Atlético Goianiense. O Júnior Santos viu muito bem, deu a bola no espaço, o Luiz Henrique fez também muito bem a jogada pela direita, deu o passe já sabendo que o Matheus Ponte entraria por ali. E o Ponte finalizou muito bem, golaço do Botafogo, 1-0. Eu espero trazer análise em vídeo em breve. Também vou fazer aqui na live, que é muito legal mostrar durante a live e a galera fica debatendo no chat, é bem bacana. 1-0 Botafogo. Olha que interessante, jogada trabalhada, isso já tem a ver com o técnico Arthur Jorge e toda a comissão dele. Então, o Botafogo fez 1-0 e depois poderia ter feito mais com transição rápida também. O Matheus Ponte ganha uma bola na linha de fundo, lá no campo de defesa. Matheus Ponte não sofreu um drible ontem, teve um problema ou outro na zona defensiva, mas muito pouco, e errou alguns passes na zona ofensiva. Mas ele não tomou um drible,
Está registrado lá no SofaScore, assim como a dupla de zaga também não tomou dribles, tanto o Alter quanto o Bastos. E o Ponte sai jogando até de forma perigosa, mas o Gregori, muito perspicaz, dá de primeira. O Botafogo tem a condução com o Tietê, jogo vertical, lembrando aquele Botafogo de alguns momentos anteriores, e o Tietê, numa ótima movimentação do nosso ataque, encontra o Jefinho. Por que ótima movimentação? O Júnior Santos estava pela direita, muito previsível. Ele tenta ir para o lado esquerdo, o Jefinho cruza, recebe na frente, finaliza e o goleiro tira muito bem. Então já falei de bola que o Luiz Henrique estou para dentro, Matheus Ponte quase fez o gol, Jefinho finalizando, o goleiro fez bela defesa, Jefinho finalizando depois da assistência do passe de peito do Tiquinho Soares, a bola desviou e foi para escanteio, tudo isso no primeiro tempo. No segundo tempo, voltamos com o mesmo time, o Atlético Goianiense tentando o empate, tentando atacar o Botafogo, como eu disse, não ia jogar apenas de forma reativa, e tivemos a bola aos 8 minutos, e foi na jogada já citada do Tiquinho para o Júnior Santos, que perdeu o time. O Botafogo teve problemas com isso depois, porque fez falta. E pouco depois, aos 11h50, teve o lance que também citei aqui, da bola quase entrando numa jogada do Júnior Santos com o Luiz Henrique, e de repente ela fazendo uma curva contrária e saindo da direção do gol. Fabi, por que Tietê e Gregori podem ganhar cada vez mais espaço com o técnico Arthur Jorge? Arthur Jorge disse que todo mundo é titular, elogiou muito Danilo Barbosa na coletiva. Só que o Tietê e o Gregori têm aquela capacidade de cobertura pelos lados. Se vocês observarem o mapa de calor do Tietê e o mapa de calor do Gregori, vão ver que eles ocuparam vários espaços no campo, mas que estiveram também pelos lados, cobrindo a subida dos adversários pelas extremidades. Porque no 4-4-2, quando o Jefinho fecha por um lado e o Luiz Henrique fecha por outro, o Botafogo tem que ter os volantes nessa cobertura. O Tietê tem uma capacidade física muito boa para isso. O Gregori, enquanto suportou, foi muito bem. Por isso, esses jogadores podem ganhar cada vez mais espaço com o treinador. Cauê voltou a ser relacionado, banco de reservas, outro jogador que pode fazer essa função. E é claro que o Danilo Barbosa pode ser titular no Botafogo, porque tem qualidade para jogar no meio e tem qualidade para jogar também na zaga. Zaga ontem que se portou bem. Por mais que tenhamos sofrido no final, o Gatito não fez uma defesa espetacular. O Gatito, inclusive, chateou a torcida em muitos momentos com as saídas com o pé. Mas o Botafogo caiu de produção. Isso deixou todo mundo com muita preocupação. Caiu de produção à medida que foi cansando. Então foram feitas as substituições. O Botafogo, na troca dos pontas, Luiz Henrique e Jefinho, com as entradas do Savarino pela esquerda e do Romero pela direita, teve problemas. O Romero ainda conseguiu combater, embora muito mal com a bola. O Savarino foi muito mal com a bola e também estava tendo problemas na marcação. E por ali, o adversário, o Atlético Goianiense, começou a explorar os espaços e começou a empurrar o Botafogo para o campo de defesa sem que o Botafogo tivesse saída. O Savarino ainda tentou uma finalização que o goleiro do Atlético Goianiense pegou, o Botafogo tentou uma ou outra conexão, só que depois o Júnior Santos teve que sair. Fabiano, não tira velocidade num jogo desse. Concordo, só que o Júnior Santos jogou 180 minutos, 90, aliás, quase 200 minutos ou mais, porque agora os acréscimos são longos. Então jogou a partida inteira em Quito contra a LDU, a partida inteira contra o Cruzeiro, e teve que jogar e correr muito ontem no estádio Newton Santos. Saiu, assim como saiu também o Gregori, muito cansado. O treinador tentou controlar mais o jogo, colocando Danilo por dentro, colocando Patrick de Paula. O Botafogo ficou sem aquele escape de velocidade. Poderia ter com o Savarino, mas entrou mal. E o Romero seria mais para construir, para prender a bola. A ideia talvez fosse ficar um pouco mais com a bola. O Botafogo não conseguiu. E o treinador foi muito claro na coletiva sobre, entre aspas, saber sofrer. Ele disse que o Botafogo soube sofrer, mas que não quer isso, quer sofrer menos, quer dominar e não sofrer. Então há uma dificuldade natural por conta do início do trabalho, só que já dá para ver algumas movimentações interessantes como no gol e outras mantidas como nas transições, algumas tomadas erradas de decisão e o Botafogo acabou deixando de fazer mais gols. Antes de tomar a pressão final, o Botafogo poderia ter ampliado o placar e poderíamos estar elogiando mais a equipe. Então, o Atlético continuou indo para cima e uma equipe que só se defende, só é reativa, não vai para cima como o Atlético foi, mesmo perdendo por conta das dificuldades
Só que o Atlético Goianiense é um time bem treinado. Já no final tentou mais bolas aéreas, com o Wagner Love também muito experiente, jogando bem o Wagner Love, e povoou mais a área do Botafogo também, com outros atacantes. O Atlético Goianiense tentou naquela bola aérea, o Botafogo conseguiu se safar, uma vez com a defesa do Gatito, não tão difícil, em alguns momentos também, como por exemplo no último lance, com o Walter botando a cara à frente da bola. Quase tomamos um gol de lateral, bem lembrado. Eu falei no meio do vídeo que o Gatito não fez uma defesaça, mas fez uma. Quase tomamos um gol de lateral, não pode. O Wagner Love conseguiu girar no Bastos e o Gatito fez uma defesaça. Mas em quase 100 minutos de jogo, em algum momento, uma equipe de Série A vai produzir para fazer o gol em você. Então, se você tem 3, 4 chances, tem que fazer o gol lá. Pelo menos um mais ou dois. E aí ganha o jogo de 2-1, 3-1, 3-2. São times fortes. O Atlético Goianiense enfrentou o Flamengo no domingo, empatava em 1-1 até o final. Aquele pênalti que deram do Bruno Henrique, o Pedro foi lá e fez 2-1 pro Flamengo. O Atlético perdeu um pênalti com um jogador a menos desde o primeiro tempo. O Atlético não foi mal contra o Flamengo com 1 a menos. E poderia ter vencido o jogo. Mas o Flamengo evoluiu contra o São Paulo. Fabiano, aqui é Botafogo, eu não quero saber de Flamengo. Estou dando o exemplo do penúltimo adversário do Atlético Goianiense. Poderia ser outro. Poderia ser o Palmeiras, o Inter, mas foi o Flamengo. Então o Botafogo mostrou algumas evoluções, só que mostrou também alguns problemas ainda que devem vir a ser resolvidos durante o tempo. O técnico está trabalhando, teve treino no dia do jogo. E a tendência é de que tenhamos cada vez mais isso, para que as ideias sejam assimiladas. Os titulares foram bem no primeiro tempo, caíram de produção no segundo, alguns não tão bem, conseguiram produzir, e os reservas, principalmente os pontas, não conseguiram, os pontas no caso no jogo de ontem, não conseguiram manter aquilo que vinha sendo feito, o que também é natural numa chegada de um treinador que está conhecendo o grupo. Eu espero que o time evolua e o Botafogo cresça em todas as competições, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. É isso, galera, estamos muito juntos, espero conseguir fazer 2 lives hoje, como fiz ontem. Esteja então aí com o sininho ativado, se inscreva no canal, deixa o like e vamos chegar aos 50 mil inscritos. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!